Pessoal, então vamos lá. Olha só, vamos começar a definição então de gradiente. Seja f uma função de duas variáveis, nós estamos trabalhando com duas variáveis, o gradiente de f ou f de xy é uma função vetorial dada por del de f de xy é igual a f de x, xyi, mais f de y, xyj. Então, você calcula a derivada parcial da função em relação a x e ele dá a parte direcional na direção horizontal. E o f de xy na direção y, derivada parcial na direção y, em relação ao vetor j. Tá? Esse símbolo aqui é o del. Vamos lá? O símbolo é o del. Isso. Entendeu? Que dá a parte direcional. Esse vetor aqui, ele é um gradiente que dá sempre a direção de um vetor. Tá? Ele é um operador diferencial vetorial. Por que eu digo que ele é um operador diferencial vetorial? Porque ele pega uma função e calcula a taxa de variação dela numa determinada direção. Tá certo? Então, quer dizer, se você tiver uma função, vamos supor, uma função que dê temperatura em função do tempo, em determinado corpo. Se você quiser ver como aquela temperatura está variando em determinada direção, direção horizontal, direção vertical, você tem que usar o gradiente del para poder calcular. Ele é sempre um gradiente, um operador diferencial vetorial que dá a direção em relação a x e a direção em relação a y, no plano xy, e soma os dois. Então, na verdade, você pode calcular então o valor da variação, da taxa de variação, em qualquer ponto. Tá certo? Muito bem. Então, ele diz que o gradiente del de f de xy denota-se em geral o gradiente de f de xy e que acabamos de ver que ele vai ser a derivada direcional da função f de x é o gradiente vezes o vetor unitário. Certo? Então você multiplicar o gradiente, que você vai calcular pelo vetor unitário, e aí você consegue achar o valor da taxa de variação em uma determinada direção. Certo? Então você usa o operador del para calcular a taxa de variação, a derivada direcional, numa determinada direção. Certo? Se você calcular em todas as direções e somar, você pode calcular o valor da taxa de variação em qualquer ponto do plano. Tá? Do plano x, estamos trabalhando. Tá? Esses exercícios não vou deixar ele aí, porque não vale a pena, falta 5 minutinhos, eu não vou correr, então vamos explicar ele semana que vem, vamos começar explicando por ele, e depois nós vamos terminar esse exercício aí, nós vamos entrar em integrais múltiplas, tá certo? Muito obrigado, senhores aí.